Oh glória. Quem trouxe Bíblia? Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Podem sentar. É uma coisa mais óbvia que Paulo, quando ele escreve a carta, Gálatas capítulo 6, ele fala sobre isso, sobre a colheita. Quem planta, colhe. Tudo que nós plantamos, no tempo oportuno nós vamos colher. E interessante que eu estava lendo essa passagem hoje aqui, quando Paulo escreve essa carta aqui, ele falando sobre isso, para nós não cansar de fazer o bem. Tem hora que nós faz tanto bem e só recebe o mal, né? Nós procuramos ajudar as pessoas, orientar as pessoas, e nós só recebemos em troca o mal. Mas Paulo falou aqui para nós não desanimarmos. E eu vendo aqui, porque no seu tempo cefaremos, se não desfalecermos. Por trás dessas promessas esconde o perigo. Cansar-se da obra do Senhor acaba desfalecendo e desanimando o seu ministério. Eu conheço muitos pastores que pararam na caminhada. Muitos. Recentemente eu ouvi um testemunho da mulher do Cacá que ela desanimou, ela e ele, devido aos testemunhos dos seus pastores, e ela dando uma entrevista para aquele cidadão das 11h30, ela falando que ela é a pastora da casa dela agora, devido ao que ela viu e ouviu. Era isso que Paulo estava falando aqui, para nós não cansarmos de fazer o bem, mas não desfaleça na caminhada, porque muitos não vão te valorizar, muitos não vão te olhar, muitos na caminhada vão achar que você é um inútil, você não serve para nada, e você não vai chegar aonde você está projetando, não, melhor, o que Deus prometeu para você. Então vem certo de todos os lados, e Paulo estava falando aqui para nós não desanimar, mas se unir ao Senhor. Quando Jesus morre, ele ressuscita. Você vai ver, irmãos, que os discípulos estavam com medo e desesperados. Todos pararam o seu ministério. Quando você lê que Jesus ressuscita, está lá no livro de Marcos 16, que as mulheres levam o perfume para passar em Jesus. As 3 Marias foram lá. Chegando naquele lugar, a Bíblia diz que havia um ser naquele lugar. E elas viram que a pedra estava removida, e elas entraram em desespero, começaram a chorar, porque uma dizia à outra: roubaram o corpo do mestre. Mas aquele ser que estava lá falou assim: olha, o que você busca entre os mortos ressuscitou. E elas umas voltam correndo para falar para os discípulos o que tinha acontecido. Jesus aparece para Maria Madalena, e ele falou algo assim: olha, vai e fala aos discípulos que eu vou ter com ele na Galileia, como eu falei. Passando, irmãos, os dias, Jesus agora, ou seja, antes, a Bíblia diz que quando elas falam, eles não acreditaram em Maria Madalena, a visão que ela teve, ou seja, viu Cristo ressurreto, mas eles não acreditaram. E passando alguns dias, Jesus agora aparece. Eles estavam comendo, estavam em casa, todos com medo, não saíam de casa, e Jesus aparece: paz seja convosco. E ele come, e a Bíblia diz que ele desaparece. E eles passaram a acreditar que Cristo tinha ressuscitado. Mas antes, Pedro, desanimado, Pedro agora chama os discípulos para ir pescar. O líder chamou agora os seus seguidores para ir pescar. Todos estavam desanimados. Se você ler, você vai ver que 40 vezes Jesus teve que aparecer para dar um chacoalhão no povo, nos discípulos que estavam desanimados, com medo de fazer a obra. E Jesus aparece, estava pescando, e uma pessoa que ele foi falar pessoalmente foi com Pedro.
E ele falou assim: Pedro, tu me ama, Pedro? E Pedro: amo, Senhor, amo sim. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ele perguntou três vezes. Três vezes Jesus perguntou a Pedro. Jesus deu a oportunidade para Pedro se retratar. Deus deu outra oportunidade a Pedro para o seu ministério. Porque até ali o ministério de Pedro estava no buraco. Até aquele momento o ministério de Pedro estava acabado. Se Jesus não volta a falar com Pedro e aqueles discípulos, ali ia acabar ali a obra daquele lugar. E Jesus apareceu. Por quê? Devido ao medo e às perseguições, eles queriam parar. Não é que acontece conosco hoje. Muitos irmãos desfalecem no meio do caminho. Por quê? É tanta coisa, é problema secular, é problema pessoal, é tantas coisas nas nossas voltas. Se nós não tivermos em Deus, se eu e você não estiver na árvore que é Jesus, nós não suportamos, nós não vamos aguentar. Por isso que muitos se corrompem, por isso que muitos irmãos se deixam se levar por movimento. Por quê? Devido a esses ataques de Satanás. E Satanás é Bíblia. Ele sabe que falta pouco tempo para ele. É por isso que as coisas estão acontecendo muito rápido. Você não percebeu que as coisas estão indo muito rápido? O tempo passa muito rápido. Outro dia meu filho estava gatinhando, hoje está andando, me dando trabalho já. Você está entendendo? O tempo está passando muito rápido. Por isso que lá no Evangelho de João 15, versículo 5 diz assim: olha, eu sou a árvore, vós as varas. Se você estiver em mim e eu em vós, darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso que nós temos que estar ligados em Jesus. Para suportar a tribulação, tem que estar ligado em Jesus. Porque se você não tiver ligado nele, vocês não vão chegar lá. Você sabe por que a igreja primitiva ela teve um crescimento rápido? Sabe por quê? Porque todos eles estavam grudados em Jesus, acreditavam na ressurreição de Cristo, acreditavam piamente, não havia dúvida no coração deles, não havia dúvida, não havia. Eles acreditavam piamente que Deus tinha chamado ele para o ministério. Todos vocês estão no ministério, vocês estão no ministério. Deus deu a cada um individualmente falando. Deus te deu um ministério, Deus te deu. Agora você precisa descobrir aquilo que Deus te deu e usar bem, e não ter medo de usar. Tem que ter coragem para usar, tem que ter ousadia para usar, porque Deus nesses últimos dias estão buscando homens e mulheres que tenham ousadia, que tenham gana de ver almas nos braços do Pai, que tenham, irmãos, intimidade com o Pai, que queira fazer, porque querer é poder. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 diz assim: e os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um crescimento a cerca de 3.000 pessoas. Você sabe por quê? Depois que Jesus aparece para Pedro, Pedro prega uma mensagem de arrependimento, o povo ouve, o povo volta a mensagem. Irmãos, 3.000 pessoas aceitam Jesus, crê no Evangelho, na palavra. Porque Pedro a princípio não estava acreditando, mas quando Jesus ressurreto aparece para ele assim: se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Porque amar a Deus, nós temos que ter atitude. Porque quem ama a Deus tem atitude. Porque amar a Deus não é só declarar que você ama com os seus lábios. Quem ama a Deus tem atitude de cristão. Passo que passar, ele está fazendo aquilo que foi entregue na mão dele. Amar Jesus, amar a obra. E eles começaram a pregar. Aqui no versículo 42 diz assim, ó: e eles se dedicavam aos ensinos, os apóstolos em comunhão, o partir do pão em orações, e todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, que cria, mantinha-se unido e tinha tudo em comum, vivendo as suas propriedades, os bens, distribuindo cada um conforme as suas necessidades.
ele estava num propósito comum, que era pregar a palavra do Evangelho. Por isso que Paulo falou para a igreja de Gálatas: não desfaleça. Tudo que você está fazendo, a recompensa vem do Senhor. Não espere por mão de homem, porque se você esperar por homem, você vai se magoar, você vai se frustrar, você vai se revoltar. Agora, se você esperar do Senhor, por isso que Jesus falou que a mão direita dá, a esquerda não veja. Então tudo que você for fazer, faça para o Senhor, porque se tudo que você fizer é para o Senhor, você não vai ter decepção, não vai. Você sabe por quê? Porque nunca Jesus, Ele vai te deixar, Ele vai te abandonar. Estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor, irmãos. Por isso que os apóstolos é grato. Jesus deixou o líder, e eu lendo sobre isso, é sobre não desfalecer, sobre colheita. Em Atos dos Apóstolos, é o livro missionário, e você vai ver a atitude de um grupo de pessoas que levaram a mensagem do Evangelho. Eu sempre falo aqui, se nós aqui na Efraim tiver 15 disposto, nós vamos arrebatar muitas almas do diabo. Agora tem que estar disposto, porque obra, ela é árdua, a obra, ela é difícil, a obra é lugar aonde filho chora e mãe não vê. Obra é lugar de perseguição, de rejeição, de pedrada, de calúnia. Mas há uma recompensa, e essa recompensa vem do Senhor. Aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, olha que a Bíblia diz aqui: quando chegaram, subiram aos aposentos onde estava hospedado. Achou-se presente Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se uniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com as suas irmãs, irmão deles. Ou seja, todos eles estavam em um propósito comum, orando. Por que orando? Porque era na oração que Deus ia dar a direção, é na oração que Deus ia dar o foco. Então eles se uniam na casa da mãe de Jesus e orar para Deus dar direção o que eles iam fazer. Eles estavam unidos em um propósito comum. É igual uma família: se o marido e a mulher não falar a mesma língua, não anda, as coisas não vão acontecer, porque um pensa em uma coisa, outro pensa em outra. Irmãos, chega um ponto que nada acontece. Os dois têm pensado da mesma forma, mesma coisa, comum, bem comum. Assim estavam os discípulos. Eles tinham um bem comum, um propósito. Qual é o propósito? Pregar o Cristo ressurreto, o Jesus que cura, liberta, transforma o drogado, transforma o bêbado, entendeu? Liberta o homossexual, transforma lares, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Por isso que Paulo falou: não desfaleça as vossas mãos. Não, eu acho que é em Naum fala que, acho que é Naum capítulo 1 versículo 7, para nós não desfalecermos, porque há uma recompensa. Não desfaleça as suas mãos, porque há uma recompensa. Aqui em 2 Crônicas capítulo 15, aqui no versículo 7, fala sobre isso: mas sejais forte e não desanime, pois o trabalho de vocês serão recompensados. Você não tem ideia o privilégio que você tem, o privilégio de ser escolhido. Então não jogue fora aberto que Deus te deu. Você tem um ministério. Não é porque você está passando uma crise nesse ministério, porque todos passaram. Se você ler a Bíblia, todos passaram. Davi, Daniel, Jeremias, todos enfrentaram oposição, enfrentaram barreira, enfrentaram perigo de morte, enfrentaram o abandono, mas eles não desfaleceram. Eles acreditaram no Deus que fez a promessa. Por isso que eu creio em a mente. É uma luta travada, irmãos, porque a luta é no coração. E quando a Bíblia fala coração, é nossa mente aqui, a briga aqui, ó. Tanta palavra que nós ouvimos que nos entristece. Palavras, irmãos, que Satanás, ele tenta plantar no seu coração, que você não vai chegar, que você é um inútil, que as coisas não vão acontecer. E as coisas vão surgindo, vão acontecendo. E se você não tomar cuidado, você começa a
comer essas coisas. Quando come faz mal. Tem que ter um foco. Tenha um foco. Pastor, mas no tempo, a Bíblia diz que é o tempo. Paulo falou em Gálatas: não desfaleça, é tempo. Há uma recompensa. E se vocês não se desfalecer, vocês vão chegar lá. Não tem que desfalecer. O problema é que as pessoas se desfalecem muito rápido. Está aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecer. Muita gente não está colhendo, Diácono Marcelo, porque desfalece, para. Conheci muita gente que parou, aqui mesmo, pessoas que vieram, pararam, porque as pessoas querem plantar agora e querem colher aqui. E não é assim, é um tempo. Por isso que Jesus falou para Pedro: o que eu faço agora, tu não entendes. Evangelho de João 13:7. O que sucede agora, se você não está entendendo, meu amado, ande, vai embora. Não pare de fazer o bem, não pare de pregar Jesus, não pare de dar um copo de água, não pare de dar a comida, não pare de dar roupa. Vai embora, faça o bem, porque no tempo oportuno você vai colher tudo que você está plantando. E sempre Deus dá mais. Deus não é igual um homem que dá regadinho, não. Jeová dá em abundância. Deus dá e dá em abundância. Então não desfaleça as vossas mãos. Não olhe para o gigante, mas olhe para a mesa que vai estar preparada para você. Foi isso que os apóstolos fizeram. Eles seguiram em um bem comum, que era Jesus. Era Jesus. Quando você estiver aí fraco, querendo parar, vai no espelho. Fica lá uns 15 minutos olhando para o espelho e lembra quem você era. Lembra onde você veio. Comece a ver aonde você estava, a vida que você vivia e a vida que você vive hoje, o que Deus até aqui fez por você. Porque tem hora que nós pensamos que Deus esqueceu e que Deus não olha para nós, que Deus esqueceu. É só você parar um pouquinho e você ver a tua vida, como era a tua vida. Melhor, lembre-se como que você chegou aqui. Lembre-se como era a tua vida, o estado que você estava, a situação que você estava, a situação que estava o seu lar, o seu casamento, tudo. E veja que tem aqui o que Ele tem feito por você. Agora, pergunto para você: o que você tem feito para a obra dele? Põe na balança. Põe na balança. Porque tem hora que nós questionamos, murmuramos, reclamamos da comida que comemos, reclamamos da casa que mora. Não tem nem casa para morar. Reclama da cama que dorme, não tem nem cama para dormir. Reclama do quê? Tem hora, irmãos, que nós somos ingratos com Deus. Não desfaleça. O que é de Deus virá e não tardará. Por vezes desfalecemos no espiritual, causando pela falta de devoção. Ou seja, você sabe por que nós desfalecemos no espiritual? Você sabe por quê? Se fala no espiritual porque para de buscar. Se você ficar olhando para o problema do irmão, se você ficar olhando para o Pedro, para o João, para o Carlos, você vai parar. O seu espelho tem que ser sempre Jesus. Porque se você for olhar para o João é falho, o João vai errar, o João vai pecar, e as pessoas, irmão, ficam olhando para essas coisas. Pastor, não, amado, o foco é Jesus. Se o meu foco não fosse Jesus, eu não estaria aqui hoje. Não estaria, por tudo que eu já passei. Sempre o meu foco era Jesus. Me magoavam, me destroçavam, me rejeitavam, mas eu nunca parei devido a essas coisas. Eu me agarrava mais a Jesus. Porque quem conhece Jesus, quem conhece verdadeiramente Jesus, não se desvia. Ele pode passar o que ele passar, ele pode passar o que ele passar, ele não se desvia. Igual aquele rapaz lá no Irã, não morreu não, viu? Morreu não, pouparam a vida dele, eu vi hoje na internet. Está entendendo? O cara assim: se você não negar Jesus, você vai ser enforcado. Eu morro, o meu Jesus eu não largo. Aí eu lembrei de Paulo: combati um bom combate, acabei minha carreira, guardei minha fé. Você sabe por que ele falou assim: eu morro, mas não largo? Porque conhece Jesus. Hoje as pessoas, irmãos, param devido crítica, param devido problemas, param porque assim. Irmão, quem conhece não para. Não para. Quem conhece dá continuidade, porque cada um de nós vai ter que prestar conta com Ele aquele dia.
Então não pare o teu ministério. Não pare. Faça o melhor. Sempre o melhor. Faça sempre o melhor. Faça. A obra é do Senhor. Você sabe por que a igreja de Éfeso, quando você lê a história de Éfeso, você vai ver que a igreja de Éfeso, ela ficou insensata, ficou legalista, perdeu o foco, deixou os princípios morais, esqueceu o princípio da humildade e do Cristo que um dia se apresentou a ela, entendeu? Abandonou o primeiro amor. Irmão, pastor Estela, o que nos sustenta é o amor em Deus, é o primeiro amor. O primeiro amor, Luizinho, nós estamos lá. Quando você aceita Jesus, você não vê a hora do culto. Retoma banho, logo cedinho. Você vai pro relógio, meu Deus, não dá hora. Eu chegar logo cedinho, quando era Deus amor, cedo chegar primeiro, a igreja estava fechada, estava lá na porta. O pastor chegava, entendeu? Primeiro amor. Primeiro amor, você lê Bíblia, lê, é livro, corre pra cá, pega DVD, é aquele fogo, entendeu? Fala de Jesus na rua, fala de Jesus no mercado e fala de Jesus para todo mundo. Primeiro amor. E esse primeiro amor, a igreja de Éfeso, ele perdeu esse primeiro amor. Não é o que está acontecendo hoje. Se perde o amor por Deus, faz as coisas relaxadas. Se perde o amor por Deus, irmão, os outros não vão, também eu não vou não. Se perde o amor por Deus, eu não vou nada, pastor que se vire. Estou cansado, trabalho todo dia e nada. A responsabilidade é do pastor hoje, não é minha não. Perdeu o amor. E hoje é uma frieza. Se fala vivamente no Brasil, mas é uma frieza lascada. Uma frieza do povo, irmãos, muito grande. Hoje se busca interesses, infelizmente interesses seculares, interesses desse mundo que vai perecer. Eu sempre falo aqui que carro, casa, empresa Deus dá. Isso é da bondade de Deus, da misericórdia dele. Mas o foco sempre tem que ser a salvação. Paulo estava falando sobre isso. Por isso que ele dá exemplo aqui dos apóstolos, que estava sendo um propósito, que era pregar a palavra, que era anunciar a palavra. Eu estava lendo aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo falando aqui também, 3 versículo 13. Quando vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Nunca se canse. Nunca se canse. Nunca se canse de estender suas mãos para alguém. Pastor, já ajudei ele, esse cara não presta, está com nada. Nunca se canse de fazer o bem. É isso aqui que Paulo está falando. Nunca, irmão. Aqui em Tessalonicenses 1:3 diz assim: sempre agradecemos a Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando orarmos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada no céu, respeitando a qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, a todo mundo. Paulo estava falando aqui, olha, não canse de ter esperança, não canse de ter fé, não canse de amar. Para você entender a outra parte, você tem que amar, porque se você não amar, você não vai entender. Só amando para entender. Se não amar, não entende. Então aqui no livro de Colossenses, que eu falei aqui, Paulo está falando sobre isso. Sempre agradecemos a Deus em Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e o amor e a esperança. Sempre. Então, sempre nós temos que estar orando, porque na oração Deus vai te esclarecendo. A oração, irmão, é o santo remédio para a ansiedade. A oração é o santo remédio, irmãos, para a agonia na alma. Fala para o teu irmão, precisamos amar. Ele não ouviu não. Fala para ele assim, você precisa amar. 1 Tessalonicenses 1:3 aqui, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando as nossas orações. Oração. Fala para o teu irmão assim, não desfaleça. Ele não ouviu, fala para ele, não desfaleça a vossa fé. Você sabe por quê? Porque no tempo oportuno a vitória vai vir. Vai chegar nas suas mãos. Sabe por quê? Porque tudo que se planta, colhe. Às vezes desfaleceu por causas de falta de oração,
E Jesus ele explicou lá em Lucas capítulo 18. Irmãos, tem Bíblia sobre oração, tem livro sobre oração. Nós ouvimos muito isso. Em Lucas 18, Jesus dá um exemplo da mulher, da viúva. E ele dando exemplo para nunca os discípulos falecer. Por quê? Porque os discípulos iam enfrentar muitas coisas, principalmente na morte. Morreram todos, menos João. E ele dá o exemplo da viúva, que a viúva ia todos os dias na casa daquele juiz que não respeitava Deus e não respeitava homem algum. Mas na sua perseverança, na sua insistência, Deus fez o milagre. Então Jesus estava falando para os discípulos assim: não desfaleça. Eu sempre falo aqui, quando eu orava mais, eu recebia mais. Por isso que a Bíblia não. O Luiz tem 2 filhos. Quem pede mais lá, Luiz? Quem pede mais? Quem recebe mais? É a Kathleen, porque pede mais. Eu tenho um irmão lá, o Alinilson, mas pedia a véia, mas ficava no pé da véia ali, ó. E um dia eu liguei para ela brabo lá e falei assim: meu filho, ele pede mais. Mas entendeu? Às vezes você está cheio de problema, você quer tanta coisa, mas você não pede aquele que pode dar. Por isso que ele deu o exemplo da viúva. Viúva, enquanto não houve resposta, ela não parou de plantar. Irmão, todos os dias que ele ia na casa do juiz, ela estava plantando. E aí? Aí embora, ela voltava no outro dia. Ela plantou. Não foi na quarta-feira, ela voltou. O cara, vai embora. Ela voltou na quinta. Na quinta-feira o cara vai embora. E ela foi de novo lá. Sabe qual é o teu problema? Você para muito fácil. Você para e você começa já. Olha do lado, né? Mas fulano tem ou não tem? Eu estou aqui muito tempo, não sei o quê. Fica nessa, vai nessa aí. Amado, pior coisa é parar de plantar. Fala para o teu irmão assim: a fila anda. Você quer receber todo dia? Planta todo dia. Planta todo dia. Todos os dias eu tenho que plantar. Todos os dias. A oração é para o bem-estar da tua vida espiritual. Quando tu ora, tu tá cheio de fé. Chega ih rapaz, sei não, que nada, eu sei que sim, já tenho vitória. Calma. É igual o Jorge Emílio ia no navio, aquele nevoeiro, o capitão falou assim: olha, não vai dar certo não, rapaz, vamos chegar atrasado. Ele falou assim: eu vou chegar atrasado, vou nada, calma aqui, vou entrar aqui, vou morar. Meteu o joelho, Deus limpa esse céu, porque eu nunca cheguei no sermão atrasado. O capitão arriscou dobrar o joelho. Ele falou assim: 2 coisas: levanta, porque o céu já abriu, e segundo, você não crê. Na hora que eles saíram para fora, o céu estava branquinho, aleluia, porque ele tinha intimidade com Deus, ele via além. É isso que você tem que fazer, entendeu? Você tem que ver além, entendeu? Pedir a Deus, Deus vai te responder. Se não responder hoje, ele vai responder amanhã, e se não responder amanhã, vai responder depois do amanhã, e não responder depois do amanhã, pode passar 10 anos, passa orando, porque no tempo oportuno ele vai te responder, e ele vai dar vitória para você em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos dizer assim, ó: não se canse de fazer o bem. Vamos dizer assim: não desanime. Vem para aquela desse que está desanimado aí, vem. Olha aí nos olhinhos dele, vê se está desanimado. Me ajuda aí. Socorro, me ajuda aí. Vê se está desanimado. Vê se está desanimado, me ajude. Oh, aleluia. Não se canse de fazer. Já pensou, irmão, se Jesus se cansasse de nós? É por isso que a Bíblia diz lá em Lamentações 3:22: as causas de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor não tem. A misericórdia de Deus, irmão, não tem fim. Não tem fim. Já pensou se Deus desistisse de nós? Igual eu e você desiste muitas vezes devido a poucas coisas. Deus não desistiu de você. Deus, ele conta com você, meu amado. Deus conta com você. Agora, para Deus fazer, é necessário que você queira que ele faça. Tenha gana para ele fazer. Tem que ter, tem que querer. Maria Madalena foi no sepulcro, foi lá. Chegou lá, ela teve uma surpresa. É isso que tem que acontecer. Já pensou, irmãos? Saul procurou matar Davi 10 anos. 10 anos. E quando Saul morreu, Davi chorou igual um desesperado. Que Davi não queria que ele morresse. Davi queria que ele reconciliasse com Deus. Davi queria que ele, irmãos, voltasse a adorar o Senhor. Ele não ficou alegre com a morte de Saul.
Ele queria que Saul se reconciliasse com Deus, porque ele amava Saul, amava. Ele aprendeu a amar, a respeitar o rei. Então, amado, o que se planta, colhe. Então vê bem o que você está plantando. Ah, pastor, me fizeram mal. E se você fizer o mal, está plantando mal, vai colher. Você entendeu? Não porque fizeram mal para você, que você vai retribuir com mal. Se você plantar, você vai colher da mesma forma. Mas pastor, mas foi ela que fez para mim, e aí? A lei da colheita é para todos. Por isso que Paulo falou aqui, ó, vou repetir: não se cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Olha o que José fez. Os irmãos de José só fizeram mal para ele. Mal. Bateram, deram uma surra, pisaram, esmagaram, arrebentaram, não só carnalmente falando, mas a alma de José ficou arrebentada, porque foram os próprios irmãos que fizeram isso. Como ficou o estado daquele menino? Quando José teve a oportunidade de julgar os seus irmãos, você sabe o que ele fez? Gênesis capítulo 45, versículo 9. Sabe o que ele fez? Ele perdoou os seus irmãos. Ele chamou os irmãos, vem cá, abraçou, chorou, falou assim: olha, eu sou o José que você vendeu para o Egito. Bem, ainda há muitos anos de fome ainda, está começando agora. Ele perdoou, ele entendeu que ele estava lá por permissão de Deus. Você falou: ó, hoje eu estou aqui, porque se eu não estivesse aqui, toda a nossa família ia perecer, ia morrer. Tem situação que você está passando, meu querida, tem situação que você está passando, que é permissão de Deus, que é para o teu crescimento espiritual, é para você crescer como homem, como mulher de Deus. Porque se não tiver experiência, você não vai, você não vai ter argumento, ou seja, você não vai ter história para falar para os outros, não vai ter. Como que você vai falar? Como que você vai ajudar um drogado? Como você vai ajudar um lar destruído? Como que você vai ajudar outra pessoa que você nunca teve experiência com Deus? Você nunca passou por situações e Deus tirou você dessa situação? Então não desfaleça, ore, não saia do propósito. Passo que você passar firme, forte, porque no tempo oportuno Deus vai trazer a sua família, vai trazer o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, os seus irmãos, primo, é através de você, meu amado, entendeu? Então não desfaleça, seja exemplo na tua casa, seja luz na sua família, porque quando eles estiver com problema, eles vão procurar você. Olha, eu sei que você é mulher de Deus, eu sei que você é profeta, eu sei que você é profetisa, eu sei que quando você fala, Deus fala contigo, eu sei que quando você abre a tua boca, Deus fala através da tua boca, meu amado. É isso que Deus quer de você, que você seja um canal de bênção. Seja o canal, seja esse canal de bênção. Procure se esforçar. Não olhe para a circunstância, olhe para Ele, que é o consumador, que é a tua vitória. Foi Ele que escolheu você, e é Ele que vai te responder. Ele vai te responder. Mas como? Você buscando. Se você não buscar, não tem como Deus falar. Você só vai entender buscando. Se não buscar, Deus não pode fazer nada. Eu falei aqui, irmãos, que não desfalecer é uma semente, porque se planta, se colhe. Não só de pão viverá o homem. Não. Quando Jesus foi atentar no deserto, ele ouviu isso: não só de pão viverá o homem. O homem, ele vive daquilo que vem de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. Por isso que em Provérbios fala assim, que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Sabe que eu vejo pessoas aqui, pessoas amarradas no orgulho, pessoas amarradas em razões, pessoas amarradas, irmãos, em conceito, em costume, e isso está atrapalhando a tua vida. Razões: ah, eu estou certo, você está errado. O que a Bíblia diz sobre isso? Se você ficar nessas coisas, você não vai crescer, o teu ministério não vai se desenvolver. Deixa Deus despedaçar essas coisas. Ama o teu próximo como ele é, porque quem tem poder de mudar ele é Deus, não você. Ame ele. Chega nele assim: I love you,
Ame, que o amor vai ser uma ponte para suportar o peso. Oh glória. Tem uma hora que minha esposa fala assim: rapaz, você tem uma paciência, misericórdia. Tem que amar. Se não amar, não vai ser líder. Se não amar, o ministério não vai se desenvolver. Se não amar, amado, nunca vai ser pastor. Nunca. Para ser pastor tem que amar, suportar. É verdade. Senão você não vai entender, meu filho. É Paulo lá daqui falou: ô Glória, vem cá. Pai, vem aqui. Amar. Amém. Se põe em pé em nome de Jesus.